Graças a Deus. Maravilha, né, irmãos? Estou gostando desse negócio. A condução do culto está na direção do Espírito Santo e nós somos usados por Ele nesta fase. A paz do Senhor para todos. Em nome de Jesus. Vamos poder tomar assim. Eu sei que o calor em si já cansa a gente. Nesse tempo quente, ele acaba deixando a gente um pouco, cansado, exausto, né? Eu tenho dia que não faço nada e estou cansado. A Bíblia diz que mesmo nós fazendo tudo que foi mandado, ainda somos considerados inúteis. Porque o que Deus fez por nós não tem serviço, não tem preço que pague. E Ele nos fez, e Ele nos deu isso, uma garantia, o céu por herança. Então todo tanto que nós fizer é pouco diante do que Deus fez por nós. Então Ele diz na sua palavra que certo homem tinha um servo e chegando em casa no campo, ele foi servir à mesa. E o seu senhor não mandou ele sentar à sua mesa enquanto ele não serviu, fez tudo, né? Depois que ele fez tudo isso, ele disse: agora senta à mesa. Mas porventura, será que o Senhor deu graça ao tal servo? Aí o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: de maneira nenhuma, né? Creio que não, porque mesmo que nós façamos tudo que foi mandado, ainda somos considerados inúteis. Inútil não quer dizer que não tem valor, é porque ainda precisamos fazer além daquilo que é determinado a nós fazer. E a gente pode trazer exemplos práticos. O Marcos, ele é representante de algumas empresas aqui dentro da cidade, e ele sabe que todo esforço que ele fizer é pouco, não é verdade? O patrão quer mais, né? Mas aí vem a recompensa. Entenda isso. O patrão quer mais, mas ele quer te abençoar mais também dentro desse esforço. Da mesma forma, além disso, é o Deus que nós servimos. Ele quer nos abençoar mais e mais. Ele já nos abençoou. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas Ele ainda quer dar mais para nós. Mas para isso nós precisamos fazer além daquilo que Ele determina, né? E a gente, como servo que entende que temos um Senhor que precisa de ser adorado, de ser servido, a gente quer fazer mais. Por isso que eu digo que tem dia que eu não faço nada e me sinto cansado, né? Cansaço que não atrapalha eu vir à igreja à noite, né? Eu glorificar o Senhor, eu ensaiar um louvor. Eu quase não canto aqui, mas dentro de casa, às vezes eu estou louvando, eu deixo a janela aberta e os vizinhos passam, né? E ficam ali, querem ouvir, né? Não quer parar no meio da rua, mas eles param, ficam olhando um pouquinho ali e seguem em frente, né? Uns balançam a cabeça, né? Então, quer dizer, o louvor, ele liberta, o louvor, ele alegra, né? Eu acho muito lindo quando os irmãos estão louvando aqui. De vez em quando eu cometo um erro, né? De não trazer minha toalha para enxugar, às vezes, as lágrimas. Ontem mesmo eu estava chorando igual criança lá no culto, né? E a toalha lá dentro do carro. Eu falei, mais uma vez eu cometi um erro, né? Então é lindo, né? Ouvir os louvores, né? As pregações. Esse hino que a missionária Maria louvou, a gente costumava louvar muito no Nordeste. Às vezes o violão quebrava a corda, eu tocava com 3 cordas. Era tipo um birimbau. Quem conhece birimbau aqui? Então birimbau é só uma corda. Eu tocava com 3, né? Era muito distante da cidade, a gente não tinha condição para ir comprar, então eu ficava inventando moda com 3 cordas, acompanhando os hinos. Até chegar a oportunidade
necessidade de ganhar um dinheiro para ir na cidade comprar um cordoamento para o violão. Então, a gente acompanhava esse ciclo com todo prazer, né? Então, até hoje, a gente só acompanha, a gente não é tocador, a gente é instrumentista da casa do Senhor. Tocador é outra coisa, né? Agora, os instrumentistas da casa do Senhor, eles não se perdem, eles acompanham os louvores. Amém? Irmãos, o salmo que eu escolhi para esta noite já foi lido pelo irmão Marco. Eu separei o 127 e o 128, né, para dar uma passada, mas o tempo, pelo que nós já ouvimos, eu posso dizer que já estamos abastecidos pelo Senhor, porque todo o tanto de Deus na nossa vida é muito. Porque nós não merecíamos nada, mas o tanto que Deus der para nós já é muito. Então nós devemos nos alegrar pelo que o Senhor já liberou a cada um de nós nessa noite por meio dos seus servos. Mas vamos fazer novamente essa leitura no Salmo número 127. Né? O texto em epígrafo diz assim: todos bens procedem de Deus. Todo bem procede de Deus. Que maravilha, né? Então diz assim, vou esperar os irmãos encontrar, alguém ajuda a minha irmã Rosana, que ela está começando a pegar a habilidade na palavra agora, né? E se puder pôr no quadro ali, às vezes é a tradução juntinha com a gente, né, irmão Marcos? As traduções ficam juntando com a gente. Eu estou aqui lendo uma tradução, o irmão está com outra, eu tenho que estar citando versículo por versículo para os irmãos não se perder tanto na leitura. E eu gostaria que os irmãos que viessem aqui à frente, né, fizessem o mesmo, para poder a gente ter uma noção, ter um norte da leitura que está sendo feita. Né? Todos se encontraram. Salmo 127. Esses salmos são salmos de adoração, são cânticos de peregrinações. Mas uma coisa que aqui o salmista entende é que todo bem procede de Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso número 2: será inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que conseguiu com tanto esforço. Aos seus amados ele dá aquele enquanto dorme. Verso 3: herança do Senhor são os filhos. O verso 3 é lindo. Eu quero me apegar juntamente com a igreja esse versículo. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Verso 4: como filhos, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Verso 5: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. 28, vou ler alguns versículos do 28, só para nós finalizarmos aqui. Bem-aventurado, aí entre as bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Verso 2: você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Só que é o verso 2 do capítulo, ou do verso do Salmo de número 128. Podem se aceitar? Você breve na meditação, fazer uma breve reflexão nesse texto.
porque todos já conhecem de cor e salteado, né? É que se eu botar aqui o irmão Lucas para pregar aqui nesse salmo, ele não dá conta, né? O irmão Felipe citou hoje uns versos lá na chácara, uns versos de Mateus, né? Ali estava toda a família, quase toda a família reunida, né? Os que moram aqui por perto, e ele citou uma parte que é muito importante na vida da igreja, dizendo assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal se tornar insípido ou amargo, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E também não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não tem como. E também não se acende a lamparina e coloca debaixo do velador, mas em cima da mesa, e aí dará luz a todos que estão na casa. Foi esta passagem que ele citou lá, e toda a família, né, louvou a Deus, porque nós estamos aqui como sal e luz do mundo. O sal, como disse ele, é para temperar, não pode salgar e nem ficar sem sal. É importante, o sal é o mais simples do mercado, né? Muitas vezes a gente vai no mercado e compra tanta coisa e esquece do sal. Já aconteceu com alguém aqui? Acontece, porque o sal, ele está no segundo ou terceiro estágio das compras. Tu lembrou do sal? Vamos descarar. Já está com o carrinho, já passa nas compras. Então, o que é que traz para nós? É que nós, como igreja, às vezes somos esquecidos na terra. Não por Deus, mas pelo mundo. Ah, é crente? Deixa, depois eu atendo. Fica por último. Mas lembre-se que o sal é que tempera a terra. Lembre que o verdadeiro crente é que tem a verdadeira condução do mundo na mão, por meio de que? Da oração. Lembra quando o profeta Elias disse: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Um crente. Por isso que o Senhor Jesus disse: a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Lembre que nós, como igreja, temos um valor que o mundo aí fora não tem. Nós temos um espírito que o mundo aí fora também não tem. Não é eu que estou dizendo, não. O próprio Jesus disse isso. Ele disse: não conhece e nunca viu. Então nós somos valorizados pelo próprio dono da vida. Então esse salmo que nós acabamos de fazer a leitura nos deixa bem alerta e bem assessorado, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lembre que quando o salmista escreve esse salmo, ele diz que tem que ter sentinela, mas tem que estar debaixo da proteção de Deus, porque se estiver confiando na força do braço, os camaradas invadem a cidade, levam o dinheiro do banco e vai embora sorrindo da cara do cidadão. Mas se Deus estiver junto com a sentinela, os cabos não se atrevem a entrar, senão aquela cidade ali é protegida. Não. Aí bate o medo deles. Nós não podemos entrar ali não, nós vamos ser deles. Porque tem alguém que está amedrontando os nossos inimigos. A Bíblia diz que quando os inimigos do povo de Israel ouvia falar que o povo de Israel estava no arraial, estava acampado próximo da cidade,
de uma forma tal que até o barulho de uma folha seca fazia eles correr de medo. Irmão, esse Deus ele é tremendo. Não foi por acaso que a prostituta Raabe fez menção quando os dois espias chegaram ali na cidade de Jericó para espiar, para ver como que. E ela disse: eu ouvi falar de Deus de vocês, e que ele fez. E aí, quando eles souberam que tinha dois espias lá, a Bíblia diz que eles ficaram tremendo de medo, porque este salmo ele nos diz tudo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Quer dizer, não tem sentido nós fazermos as coisas sem a permissão de Deus, sem consultar o Senhor, sem orar a Ele, sem perguntar para Ele se é isso mesmo que nós devemos fazer. O tema básico deste salmo de celebração é que sem a bênção de Deus, todo o trabalho humano é inútil. Não estão entendendo? Sem a bênção de Deus, todo o trabalho é inútil. Quantas vezes as pessoas constroem, uma casa, faz tudo, repara tudo direitinho. Eu ouvi hoje uma fala e eu fiquei, eu voltei quando eu estava no salmo e eu lembrei da data que a moça falou. O moço comprou uma casa nova e ele fez reparo. E de repente, estava lá assistindo algumas coisas e de repente deu um trem lá e a casa pegou fogo. Isso não estão entendendo? Nada acontece por acaso. A Bíblia diz que Deus, no Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou nas tribulações, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rugem se perturbem, Deus está no meio delas e não será abalado. Deus ajudará o romper da manhã, as nações se embravecem, o reino se move, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aí diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso de número 8 diz assim: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito ele na terra. Aí diz assim: ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso que ele diz: se ele não estiver no negócio, acontece tanta coisa que a gente fica até perguntando: mas por que aconteceu isso? Eu acho que eu já contei aqui, eu estava num bairro nobre lá na capital de Brasília. E de repente eu estava conversando numa esquina com o moço, e de repente um carro zero, fechado, não tinha ninguém dentro, começou a passar, pegando fogo. E eu me voltei para o Salmo 46. Quem os carros de fogo aqui atrás e saber que eu sou Deus. Então Deus, mas há necessidade de Deus queimar carro no fogo? Pergunte para ele. Ele disse que quer buscar no fogo e ele diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, este salmo, ele traz para nós segurança. E ao mesmo tempo, ele nos leva a buscar o Senhor com propósito, a fazer as coisas consultando em primeiro lugar o Senhor. Por que os nossos dias na terra, muitas vezes tem dias que às vezes acontecem tantas coisas, porque às vezes nós esquecemos de que há um Deus acima de nós, e nós só saímos e vou resolver isso, vou
esquece que Deus está em controle. E Deus, Ele às vezes cria situações na vida nossa para nós lembrar que existe Deus. Isso não é de hoje, desde o princípio. Deus sempre corrigiu o seu povo por meio de açoites, por meio de situações criadas, às vezes até por meio de fome, por meio de peste. Deus criava situações para o povo se voltar. E fato é que o povo de Israel, quando acontecia algo dessa natureza, eles diziam: nós pecamos contra Deus. Eles entendiam que quando Deus corrigia eles, é porque eles estavam em dívida com o Senhor. Jamais o pai, a mãe vai dar uma surra no filho sem que ele mereça. Não é verdade? E às vezes até merece, mas o amor é tão grande que você vai estendendo, né, irmão? Vai estendendo para poder dar uma tacada no rapaz, na moça, né? Então a minha filha, Miranda, ela tem que dizer: pai, não podia bater, não é todo para mim, eu digo, às vezes merece, mas o amor é tão grande que a gente estende um pouquinho, né? Mas é assim, exemplo bom, né? Ela sempre tem dado. Eu louvo a Deus pela vida dela, como pai e como pastor, né? Não é porque é minha filha não, mas foi a que menos levou carta, né? Então, Deus não é diferente. A diaconisa Marisa, ela ministrou um texto lá na chácara sobre a questão da correção dos pais terrenos e do pai celestial. Porque a correção de Deus, ela nos leva a uma dimensão maior, aponta para a eternidade. Ele disse: os nossos pais terrenos corrigiram vocês por algum tempo, né? Mas o vosso Pai Celestial, o Pai das luzes, Ele corrige, né, para um fim maior, para um objetivo maior, que é a eternidade com Ele. Então esse salmo, que é um salmo que a gente usa muito nos cultos familiar, culto da família, né? O salmo número 128 também não é diferente, né? Quando ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa bem-aventurança, né, está dizendo, é mais do que feliz. Quer dizer, você pode viver sorrindo a vida toda, você pode viver alegre o tempo todo, se você anda bem com Deus, né, e com a sociedade, porque não é só Deus. O próprio Deus diz assim: como é que tu diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão viver todo dia? E Deus que nós nunca vimos, né? Nós dizemos que ama a Deus e aborrece o nosso irmão. Primeiro, uma coisa que nós, como seres humanos, temos que entender: que o nosso irmão, eu, tu, nós, somos a imagem e semelhança dele. Então nós precisamos nos amar como pessoas. Devemos tratar um ao outro como pessoas, como seres humanos que temem ao Senhor. Aí Deus se alegra, porque Ele sabe que nós estamos andando na vontade dEle. Então, a bem-aventurança aqui, ela está envolvida num quadro muito mais elevado do que o que nós pensamos. É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os caminhos do Senhor, a Bíblia diz no Salmo 19, que são retos. Salmo 119, né? Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, andar em retidão com o Senhor é onde entra essa bem-aventurança. Então, meus irmãos, nesta passagem, nós entendemos que os que peregrinam, como desde os nossos pais, né, que foram peregrinos, eles andavam citando esses salmos, e o salmista deixou escrito para nós
pormos em prática estes textos da Bíblia Sagrada na nossa vida. Então, sabendo que os nossos filhos, né, quando ele fala aqui que os filhos da mocidade são como flecha na mão do valente. Né? Quando alguém chega para confrontar um pai ou uma mãe que tem filhos, ele vai na sua defesa. Por isso que Deus coloca os filhos como herança. Tem pessoas que não agradecem a Deus pelos filhos. Então você não está sendo grato pela herança que Deus colocou nas tuas mãos. E nós devemos agradecer a Deus todo dia. Seja ele dando um trabalhozinho para nós ou não, nós temos que obrigar o Senhor pelos seus filhos. Porque é a herança de Deus para nós, é a herança do Senhor para nós. Os irmãos estão entendendo? Que não é uma coisa do homem, os filhos é coisa de Deus para nós. Aí diz aqui que mesmo sendo herança de Deus para nós, o homem e a esposa têm que fazer alguma coisa para que esses filhos cheguem na nossa mão. Aí casa, né? Vai ter relação, e aí vem os filhos. Tudo um projeto de Deus, não é uma coisa do homem. Tudo Deus que projetou. O primeiro casamento, quem fez foi o próprio Deus. E aí ele instituiu o casamento lá no Éden. Né? E Adão se alegrou muito. Aí ele disse assim: agora esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Aí veio os filhos. Era só 2. Aí veio os filhos, começou 1, 2, 3. E a Bíblia diz que Adão teve quantos filhos? 3. Abel, 7. Adão teve muitos filhos, né? Muitos filhos, 7 filhos. Depois, Adão teve mais filhos, aí morreu. A Bíblia não fala das filhas, né? Fala de Adão, Francisco, das filhas de Adão. Na Bíblia, muito pouco Deus se refere, quando vai contar sobre os filhos, fala só sobre os filhos do varão. Né? Muito pouco você vê citando mulher, porque para Deus ele não faz distinção de sexo. Né? Ele fala filhos, teve 7 filhos. Né? Jó, a Bíblia descreve 3 filhos e 5 homens. Não, é 12, né? Foi Total 12. então 7 homens e 3 mulheres. Então foi 10. Jó. Aí Deus lá na palavra está descrevendo. Então os filhos são herança de Deus para nós. Aí quando alguém faz uma pergunta, que Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Aí as pessoas dizem que os filhos dizem que não foi em dobro. Mas para Deus os filhos de Jó não estavam mortos. Então ele deu o dobro também, deu mais 10. Morreram 10 na visão da Bíblia ali no texto, fala que morreram os 10, morreram tudo de uma vez. Aí Deus dá em dobro, tudo. Se não fosse tudo, ele diz, os filhos só foi 10. Morreram, acabou. Mas ele deu em dobro. Então, para Deus, os filhos de Jó, aqueles que morreram, estão vivos. Então, ele deu em dobro. Amém? A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Irmão, a Bíblia é tremenda. Amém? Então, nesse texto que nós lemos, o que nós devemos entender sobre os filhos de Jó. Jó tinha 10 filhos. Diz
Diz a Bíblia que os 10, em um acidente ali, a casa desabou, morreram os 10. Quando finaliza a história do sofrimento de Jó, tudo, ele tinha perdido tudo, os filhos, gado, jumento, né? Servos, tudo. E a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. Aí ele deu 10 filhos, e os 10, que para nós, como ser humano, estava morto, para Deus está vivo. Então, deu tudo em dobro. Se fosse em dobro, seria 14 só em homens. Aí Sim, no aí total seria seria 20 filhos. Porque a Bíblia diz que deu tudo. Então até os filhos está incluído em dobro. Mas senão a Bíblia fazia referência, ou fazia uma pontuação. Mas quando a Bíblia fala que deu tudo em dobro, a gente não vai questionar, né? E aí onde o próprio Jesus fala que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, para nós finalizar, né? Feliz é o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no seu tribunal. Amém? Então, veja que os filhos, quem tem filho e filha, né, eles defendem você, às vezes no momento que você mais precisa, que eles vão estar lá para te ajudar. Então não despreze os seus filhos, suas filhas, porque elas são herança, e elas são herança de Deus para nós. Amém? Essa é a palavra dessa noite para todos nós. E que Deus venha nos abençoar com toda sorte de bênção. Eu poderia dar mais um pouco do texto, mas eu não quero extrapolar o horário. Eu quero convidar aqui a irmã Andriele, né? A irmã Andriele, ela chegou mais cedo e a gente conversando, ela está reconciliando, ela é batizada, né? E ela está sem participar da ceia, sem participar das atividades da igreja, por algumas razões. A gente conversou, ela está aqui para reconciliar, né, fazer uma nova aliança com Deus e diante da igreja, né, para que nós, como igreja, venhamos ministrar a bênção sobre a vida dela, a bênção da salvação, a bênção do perdão, né, para que ela possa fazer parte da fileira que vai morar no céu. Amém? Quantos concordam com essa atitude da nossa irmã diante de Deus? Nós, como igreja, estamos aqui para acolher pessoas, apoiar, instruir dentro da palavra e ensinar até Jesus voltar, porque é isso que Jesus quer de cada um de nós. Então a irmã Andriele está reconciliando, e a partir neste momento a gente estará recebendo como membro, né, a casa missionária do domingo de ceia. A gente vai estar passando novamente para a igreja, mas já com outra fala, né? Porque ele vai estar reconciliando diante de Deus e da igreja. Né? Vamos orar por ela. Graças a Deus. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Tem de Deus a bênção do Senhor. Eu sei que todos estão debaixo da cobertura do Senhor neste lugar, então nós podemos ministrar a bênção, como diz a palavra: levantai as vossas mãos santas sem ira e nem contenda. Aqui tem lugar para contenda não, aqui é só glória. Querido Deus e eterno Pai, diante da tua palavra, Senhor, queremos te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha reavivar o nome da irmã Andriele do livro da vida. Deus, eu sei que o Senhor é o Deus de aliança, é o Deus de reconciliação, é o Deus de perdão, é o Senhor que perdoa todos os nossos pecados e apaga todas as nossas transgressões.
Aqui está a tua filha, Pai, voltando para a tua casa. Que o Senhor o sustente com a tua destra de justiça. Que o Senhor o abençoe ela com toda sorte de bênção. Apaga, Senhor, todas as transgressões, todos os pecados, todos os erros cometidos, pois é o Senhor que faz isso por cada um de nós. E como igreja nós ministramos a bênção da salvação, a bênção do perdão sobre a vida dela, em nome de Jesus. Escreva o nome dela no livro da vida, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento no seu lugar. Nós já vamos estar finalizando. Em nome de Jesus. Domingo